Pessoal, nessas aulas nós vamos ver alguma introdução referente aí às memórias do computador. Quais são os principais tipos de memória, as conexões que essas memórias têm com a placa-mãe, uma visão geral do que existe internamente nos nossos computadores atualmente. Tá? Esse slide é da professora lá do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, a professora Suzana. Eu peguei ele e aí ele se encaixa perfeitamente no que a gente se propõe a aprender. O que é que nós veremos nessas aulas? Então hoje você vai aprender o quê? Quais são os diferentes tipos de memória do computador, tipo de memória HD, SSD, memória RAM, memória ROM e as memórias secundárias. Nessa aula e nessas videoaulas que nós teremos, nós vamos aprender de forma geral do que se trata cada um. Então, imagine como seria a sua vida sem memória. Seria tal qual, quem já viu na sessão da tarde, aquele filme como se fosse a primeira vez. Toda vez que você dormisse e acordasse novamente, você zeraria sua memória. Você não se lembraria de nada do que aconteceu no dia anterior e ao longo do dia você iria fazendo novas memórias e quando fosse dormir, você apagaria totalmente a sua memória de novo. Então é mais ou menos o que acontece no filme e como a gente percebe, seria bastante difícil ter uma convivência com quem você teria que relembrar tudo durante o dia, de forma que você pudesse se relacionar. Nos computadores, existe esse tipo de memória, que é a memória que a gente chama de memória RAM. Né? A memória RAM é quando você desliga o computador, nada fica guardado nela. Lá na frente vai vir mais detalhes por que é e qual o nome que se dá a isso. Então, o HD é o quê? É o hard disk ou disco rígido do computador. Aqui nós temos a figura dele aberto, né? Mostrando aqui que ele possui um disco, né? Um disco magnetizado, que possui uma cabeça de leitura e faz a leitura desses dados. Então, são diversos discos e com a cabeça de leitura que faz a leitura deles. São discos sobrepostos. Então, qual a função dele é de armazenar os dados do computador, né? Tudo que a gente salva, vídeo, filmes, séries, arquivos de texto, arquivos de programação, tudo isso fica guardado no HD. É uma memória não volátil. Esse termo aqui, não volátil, nós vamos utilizar bastante ele. É o termo referente a quando eu guardo algum tipo de arquivo no meu HD, eu desligo lá do meu computador de energia, finalizei meu dia, desliguei ele. Quando eu vou e ligo de novo, aquela memória, aqueles arquivos permanecem ainda lá guardados, armazenados. Eles não foram apagados ou deletados. Então, esse termo não volátil se refere a isso. Quer dizer que ele não some quando há falta de eletricidade. Ele permanece gravado na nossa mídia, que no caso é o HD, o hard disk. Ou seja, que não se apaga após o computador ser desligado. Então, não volátil geralmente é atrelado a isso. Continuando aqui, nós temos qual o tipo de conexão que os HDs possuem, né? É essa conexãozinha com esse cabo, geralmente é um cabinho vermelho ou cabo preto, que tem essa ponta aqui. Então, essa é a conexão que a gente chama de conexão SATA, tá? A conexão mais recente. Existia anteriormente a conexão PATA, que era de Parallel ATA, e aqui é Serial ATA. Então, é o novo modelo de conexão utilizado para ligar os HDs atuais na placa-mãe. Então, a gente conecta aqui nessa parte da placa-mãe, geralmente fica bem na ponta, aqui perto de outros componentes, perto da bateria, dependendo do modelo de placa-mãe. E com essa conexão aqui. É uma conexão bastante pequena, já veio diminuindo ao longo do tempo o tamanho dela. Então, o SATA envia dados em série. O S vem de serial, tá? Serial, dados em série. O que gera menos ruído e melhora a velocidade de transferência. Então, os dados são mandados em linha reta, em sequência, de forma que a gente tem os sistemas, as placas-mães, os componentes têm um controle melhor do que é enviado em uma velocidade mais alta e frequências maiores. Todos os HDs atuais utilizam esse tipo de conexão, tanto os HDs comuns como os HDs do tipo SSDs, que nós vamos ver já já. Então, como é que funciona o HD? Né? Como é que ele trabalha? Então, para ler e gravar dados no disco, são usadas cabeças de leitura. Essa cabecinha aqui, essa seta, essa garra que fica sobre o disco, embaixo dele tem outras, que são outros discos, eles são usados para fazer leitura eletromagnética, que são presas em um braço móvel que permite o acesso a todo o disco. Então, esse
essa cabeça de leitura, percebo que ela vai ter uma abrangência sobre todo o disco e vai ter a leitura sobre todos os dados. Os dados são gravados de forma eletromagnética, eles são gravados em bits de 0 ou 1, de forma que quando essa cabeça de leitura passa, ele vai interpretar esses bits, essas frequências magnéticas que estão gravadas aqui, e vai fazer essa leitura. Então aqui nós temos, ó, na figura, nós temos os discos, o eixo, né, que é a parte central, a cabeça de leitura, como eu já falei, o braço de leitura, o actuador, que aqui é uma parte onde tem um ímã muito forte. Caso a gente tenha ainda alguma aula prática posteriormente, no futuro, próximo ano talvez, nós vamos ver que aqui dentro tem um ímã e pessoalmente vocês podem ver que é um ímã bastante forte. É um ímã bastante forte que possui aí essa capacidade de controlar essa cabeça de leitura. Os jumpers, que nada mais são do que a parte de conexão aqui com outros componentes para conectar um HD a outro e tornar eles interconectáveis, intercambiáveis. A porta SATA, que é justamente essa porta aqui, onde eu vou conectar o HD, e aqui é onde eu vou conectar a placa-mãe. E o conector de força, que é justamente a parte que vai dar fonte para o HD, que é a parte de eletricidade. Então, os discos giram, ó, percebo que tem aqui, ó, uma cabeçazinha de leitura. A alta rotação, por isso que lá no HD tem algumas informações assim, RPM, 7.000, 8.000, 10.000 RPM, isso quer dizer o quê? Rotações por minuto, é a quantidade de vezes que aquele disco gira na sua capacidade máxima. Então, eles giram em alta rotação e formam uma espécie de colchão de ar que repele a cabeça de leitura, fazendo com que ela seja lida, né? Fazendo com que ela sempre fique alguns nanômetros à distância que ela vai ficar. Essa cabecinha de leitura ela nunca vai encostar diretamente no HD. Porque se ela encostar, por exemplo, quando você tem um computador, notebook, e ele tem do tipo HD, você joga ele na cama e o computador está ligado, se essa cabeça de leitura se o disco estiver rodando e essa cabeça de leitura bater, ele vai danificar o seu disco que está girando em alta velocidade, ela vai bater e vai gerar um problema, vai arranhar, vai gerar algum problema. Então ela não encosta diretamente, porque quando encosta ele bate e danifica o disco. Então por isso que ele fica a alguns nanômetros de distância e por isso que os HDs são tipos mais suscetíveis a problemas, porque ele tem todo o mecanismo físico do qual, se houver algum abalo, se ficar mexendo muito, balançando, derrubar, essa cabeça de leitura bate no disco que está girando em alta velocidade e vai acabar arranhando o disco, né, prejudicando ele. Já o SSD não tem esse último problema que eu falei, ele já é um pouco mais avançado em relação aos componentes que possuem internamente o HD, avançados em relação ao HD. Na próxima aula a gente vai falar sobre o SSD. Por essa aula a gente acaba por aqui.